Maravilha, mais uma vez aqui com vocês em Piracicaba, trazendo essa boa e infalível palavra do Senhor. E hoje eu tenho uma mensagem, irmãos, acredito que seja ela do coração de Deus, tenho toda certeza. E eu quero que você preste bem atenção, porque o ministério de um pastor, ele é assim, ele é feito de etapas, né? Tem épocas que a gente atende a pessoa que está doente, e aí aparece um monte de gente doente naquela época. Aí passa um tempo, você pega uma fase de pessoas que pecaram, que erraram, e você vai aconselhar. Aí outra fase é daquele que está com a vida financeira estragada, você vai aconselhando. E eu estou numa fase, irmãos, esses dias, já coisa de um mês mais ou menos, que eu tenho encontrado pessoas que estão sendo assim, olha, como é que eu vou te falar? Desmerecidas na vida. Pessoas que você vê que ela tem a grandeza, o potencial dado por Deus, obviamente, certo? Mas aí aparece, sei lá quem, que a gente não sabe quem é, de onde veio, para tentar tirar o foco daquela vida, tentar desmerecer. Então eu começaria a minha pregação dizendo para você o seguinte: não troque propósito nenhum na tua vida por propostas. Porque quando Deus te fez, Ele sabia quem Ele estava fazendo. Ele sabia o que Ele queria da sua vida. Ele sabia exatamente, entendeu? O que Ele queria de você. Ele coloca na tua vida um plano e um propósito dele. Aparece lá, digamos, o Ayrton, vai. E diz para você, não tem jeito, acabou, não tem condições. Meu irmão, não troque o que Deus te deu. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não saia da sua posição. E quem te colocou na posição que você está, seja ela quem for ou qual for a posição, foi o Espírito Santo de Deus. Digam graças a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 43. Livro de Isaías, capítulo de número 43. Aonde o Senhor Deus, Ele diz aqui nos versículos 18 e 19, Ele diz o seguinte: não vos lembreis, grava isso no seu coração, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Digam graças a Deus. Eu tenho uma membro da minha igreja, essa moça, se ela estiver me assistindo agora pelo Facebook, tá? Tá. Se ela estiver me assistindo agora, ela sabe que é ela. Ela é uma obreira minha. E essa moça, alguns problemas na vida, como todo mundo tem problemas, adversidades. Mas esses dias ela me procura e ela diz, ela conversando comigo, ela em lágrimas contando a história. Aquela coisa de sempre ser humilhada, aquela coisa de sempre não vai dar, aquela coisa que alguém diz não tem condições. Aí aparece um outro parente, diz o seguinte, diz, olha, não tem jeito, o negócio seu é esse aí mesmo, e daí por diante vai. E eu disse para ela o seguinte, eu disse, minha irmã, observe o que diz a palavra de Deus a seu respeito. Observe aquilo que Deus está dizendo. Eu sou uma pessoa, irmãos, eu vou falar pela minha pessoa. Se você, por um acaso, me aplaudir, para mim não faz diferença nenhuma, porque o seu aplauso para mim é honra e glória para o nome do meu Senhor. Não é para mim, não sou eu que fiz, quem te abençoou foi Deus. Então louvor, honra e glória seja para Ele.
Amém, Jesus? Se você vier me criticar, falar alguma coisa, entendeu? Eu também dou a mínima para você, por um único motivo. Eu sei quem eu sou diante do meu Pai. Eu sei quem eu sou diante do Deus que eu sirvo. Eu sei quem eu sou diante do Espírito de Deus, ao qual um dia eu coloquei na minha vida 40 anos atrás. Então não adianta a pessoa chegar para mim e falar, olha, não é, o que você fala para mim não interessa. O importante é o que Deus está dizendo a meu respeito. E eu fico com a palavra de Deus. E não interessa para mim quem seja você. O irmãozinho chegou e disse, pastor, estou numa condição que eu tenho um chefe. E esse chefe é mais ou menos assim, ele quer ver o capeta, mas ele não quer ver minha cara. E eu orientando ele, eu falei, mas me diga uma coisa, irmão, por quê? Tem algum motivo? Quer dizer, se a pessoa gerou o motivo, ela vai lá, pede perdão, se arrepende, ou me desculpa, sei lá o que foi, está tudo certo. Pastor, de graça, o cara tenta me segurar de todas as maneiras. Eu falei, o que você tem feito? Então, tem hora que a gente fica e tal. Quanto mais numa situação dessa, eu explicava a ele, você ficar chateado, mais profundo você vai. Não se esqueça de um versículo, a alegria do Senhor é o que, igreja? Então continua alegre na palavra de Deus. Porque eu te pergunto, quem é o teu chefe, disse para ele, perante o que Deus diz a teu respeito? A Bíblia diz que Deus te conheceu, Deus sabe quem é você, escreveu a tua história, está aí te ajudando. Quem é o teu chefe para segurar o Espírito de Deus? Quem é? Olha o que ele diz aqui, olha, não vos lembreis das coisas passadas. Primeiro passo, acabou, foi, ontem pastor, foi ontem está no passado, entendeu? Nós estamos agora exatamente 20 horas e 20 minutos, às 8h15 já é passado, acabou, morreu a história. Não, mas lá no passado, sabe o que é? Eu fiz, eu não sei o que, por isso que não... Esqueça o que foi, o que passou, o que ficou para trás, acabou. Você está num novo ciclo da sua vida. E agora é o que você vai fazer daqui para frente. Amém, Jesus? Mas não é o que você vai fazer baseado naquilo que os outros querem ou deixam de querer, falam ou deixam de falar, porque o nosso tratar é com o Espírito de Deus, é com a palavra de Deus. Eu tenho que tratar com ela, eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que olhar para o autor e consumador da minha vida, da minha fé, até do ar que eu respiro. Eu tenho que tratar com a palavra de Deus. Então, eu fiz, eu fui, eu cresci, eu caí, eu pequei, tá legal, o negócio é daqui para frente. E não deixa, meu irmão, ninguém falar contrário da tua vida, no que diz respeito àquilo que Deus já determinou para você. Deus não te chama de incapacitado. Deus não te chama de zero à esquerda, embora às vezes, dependendo de certas situações, você até se sinta um zero à esquerda. Deus não diz que você é qualquer coisa, certo? A Bíblia diz que Ele te chama pelo teu nome. Satanás chama a pessoa pelo pecado, Ele te chama pelo teu nome. Ele te conhece, Ele sabe quem é você, Ele conhece teu potencial, Ele sabe que o dia que Ele gerou você no ventre da sua mãe, que Ele formou você ali, Ele não estava errando. Ele sabia o porquê que Ele te colocou aqui nessa terra. Então não deixa ninguém te desmerecer. Não, você, não, eu não sou, eu sou filho de Deus. Eu conto um caso que aconteceu comigo, que uma vez uma pessoa apontou o dedo para mim e disse assim, você é um derrotado. Eu olhei para essa pessoa e eu disse, derrotado é Satanás. Eu sou filho de Deus. Nunca mais
foi falado tal coisa para mim, irmãos. Nunca mais. Não tem essa não. Não tem esse, não tem aquele. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ô pastor, mas lá, meu irmão, você não era lá. Aonde você estava, você não era melhor do que você é hoje. Você cresceu espiritualmente. Você subiu na escadinha que te leva para o céu. Amém, Jesus? Você não era melhor. Bom, lá eu era melhor do que eu sou aqui. Não, você não era melhor do que você é hoje. Acredite no que eu estou te falando. Ele disse, não lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Sabe, pastor, eu recebi uma ofensa. Ei, meu irmão. Se fosse dessa forma, o pastor tinha que deixar de ser pastor. Que ofensa é o que mais a gente leva. E às vezes de quem a gente não quer. Essa que é a verdade. Continua olhando para frente. Continua olhando para o alvo. Eu sempre dou esse exemplo, eu nunca me canso de falar isso. Meu pastor um dia me chamou, meu pastor nem aqui está mais, já foi para a eternidade. E disse, Ayrton, você já viu cavalo puxando carroça? Isso no meu comecinho, lá em Ribeirão Preto. Falei, já pastor. Ele falou, não tem um negócio assim na cara? Eu falei, tem, chama viseira. Ele falou, você sabe para que é aquilo? Eu falei, para não desviar a atenção do animal, né? Ele falou, pois é, coloca uma viseira espiritual na tua cara e manda para frente, meu irmão. O seu tratar é com Cristo, não é com homem nenhum, não é com ninguém. Entendeu? O seu tratar é com Jesus. Continua agindo, o Senhor, continua orando. O Senhor disse, operando eu, quem impedirá? Quem vai entrar contrário àquilo ao qual você está tratando diretamente com Deus? Quem é o opositor? Quem você conhece? Se eu te perguntar aqui agora, que você poderia me dar um nome. Se olha, esse aqui bate de frente com Deus. Quem? Se a tua resposta foi ninguém aí para você, meu irmão, você acertou em cheio. Ninguém. Não tem esse, não tem aquele outro, não tem chefe, não tem o dono, não tem o gerente, não tem o vizinho, não tem o marido, não tem a mulher, não tem pai, não tem filho, não tem ninguém. Ninguém pode se opor àquilo ao qual Deus já determinou a seu respeito. Então não considere. Ah, mas a pessoa disse para mim, não considere. Esqueça. Ah, mas falaram, pastor, meu irmão, aumente a sua autoestima aí, vamos lá. Não considere, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E ele disse mais, eis que farei uma coisa nova. Mas para que essa coisa nova seja feita, eu tenho que começar a acreditar que ela vai ser feita. Eu tenho que começar a me empenhar naquilo ao qual eu estou fazendo, para que a coisa nova comece a ser gerado na minha vida. Amém, Jesus? Digam graças a Deus. Eu estou aqui uma pessoa, a irmãzinha dizendo lá para mim, como se eu tivesse sido esquecida por Deus. Esquecido por Deus. Veja bem, o que existe na sua vida, irmãos, é um chamado de Deus para cada um de nós aqui. Amém, Jesus? Comece a olhar, principalmente os pastores que estão aqui, o seu legado. Legado é dádiva, dádiva é presente, e você deve ser presente na vida de muitas pessoas. Já foi presente para alguns, é atualmente para vários, e será futuramente. E às vezes você já foi até presente para aqueles ao qual se opõem contra você no dia de hoje. Você acha que todo mundo quer seu crescimento, irmãos? Você acha que todo mundo quer te ver feliz? Você acha que todo mundo tem o suporte, a bagagem de ver você crescer na vida? Hein? Você acha que todo mundo quer
que você, se tem um em ascensão, meu irmão, o outro diz, não, eu estou em ascensão, você tem que ficar aí onde você está. Não esquenta com isso não, continue olhando para Jesus. Amém? Continue olhando para a palavra de Deus. Olha aqui, eis que farei o que, igreja? Uma coisa nova. O diabo sempre vai fazer você pensar o contrário. Sempre vai fazer você pensar que você é um zero à esquerda, você é um incapacitado, você é uma pessoa, uma mulher sem condições na vida. E tem mais, viu, irmãos? Tem mais. Vamos dizer que 99% dos casos, ele não vem falar no teu ouvido em particular com você, não. Ele usa pessoas para te colocar lá embaixo. Você vai para baixo se você quiser. O dia que eu ler alguma coisa desse tipo, a meu respeito na palavra de Deus, então aí você pode esquecer. Está lascado. Mas não tem isso na Bíblia. Não tem isso na vontade do Senhor. Não tem isso no olhar do Senhor para os seus filhos. Amém, Jesus? Então eu não posso aceitar aquilo que é contrário. Sempre vai tentar mostrar para você. Sempre. Certo? Às vezes você vê que a pessoa ela tem aquele potencial, como eu dei exemplo dessa irmã. A Wanda até estava comigo no dia lá. É uma moça extremamente inteligente, de um coração bom, uma pessoa de Deus. Mas você vê que o parentes está lá, colocando lá embaixo, e não sei o quê. Aí vem o outro que não é parente e coloca. Aí vem o outro que sai, que não é parente, que é do raio que o parta, sei lá de onde é. Vai lá e tenta colocar. Mas peraí, eu vou aceitar por quê? O que eu tenho que aceitar? Eu tenho que aceitar a comunhão com a palavra de Deus. Eu tenho que aceitar aquilo que Deus está determinando para a minha vida. Meu irmão, daqui uns dias você estará saindo do 21, entrando para o 22. É recomeço. É dar uma repaginada na tua vida. É falar, não, tá legal. Eu passei 18, 19, 20, 21, ou eu estou passando desde o dia que eu nasci isso aqui, mas eu vou entrar esse 22 de uma maneira diferente. Esse Natal vai ser verdadeiramente um renascimento na minha vida, da palavra de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, da virtude do Espírito de Deus, que habita sobre a minha vida. Amém, Jesus? Mas tem que começar em você. Tem que começar, porque não adianta nada eu preparar, eu orar, eu falar com Deus, eu escrever aqui no papelzinho, eu não sei o que, eu beber, eu tá. A hora que termina a reunião, você sai lá fora, amanhã você já não está fazendo mais nada. Alguns até se esquecem da pregação. Coloque em prática. Coloque em prática. Não se esqueça que você tem a mente de Cristo. Você é extremamente capacitado na tua vida. Você é extremamente inteligente na tua vida. Você é uma pessoa que tem dons e habilidades. Eu sempre, irmãos, sempre, isso é uma coisa incrível em mim, entendeu? Eu sempre, né, é até feio às vezes a gente falar um negócio desse, mas eu sempre fui dessa forma. Digamos aqui, ó, alguém chega para mim e diz, pastor, ninguém fez 3 pessoas só fizeram essa caixa aqui, ninguém mais conseguiu. Eu vou dizer para você, eu sou a 4ª. Você pode acreditar, mas que eu vou fazer, eu vou. Você vai chegar para mim e falar, pastor, só 2 pessoas conseguiram até hoje fazer uma caixa dessa. Eu vou falar para você, eu sou a 3ª. Pastor Ayrton, até hoje, uma única pessoa conseguiu. Eu sou a 2ª. E se você disser para mim, pastor Ayrton, ninguém conseguiu fazer, eu vou te dizer, eu sou a 1ª. Mas que eu vou. Eu não desisto, eu não abro mão, meu irmão, do meu direito de crescimento, de alegria, de felicidade, de bênção de Deus. Amém, Jesus? Gente para tentar parar você, vai ter. Mas vai ter, é lógico que querem que para. É lógico, você está crescendo, você está fazendo, você está indo, você está desenvolvendo, você está gerando crescimento. Meu irmão, você tem que ter oposição. Será que você não parou para prestar atenção?
Pessoa disse para mim, disse: pastor Ayrton, poxa vida, parece que, eu não sei, eu estou vivendo assim uma condição que não dá para me entender. Antes de eu entrar nisso, olha isso aqui, olha, 19. Eis que farei uma coisa nova. Tem coisa nova para acontecer na tua vida, a partir de hoje, se você quiser. Amém? Agora sairá a luz. E a luz é Jesus. Espera aí, onde chega a luz, continua trevas? Onde chega Jesus, fica o capeta, irmãos? Fica oposição? Não, não fica. Não fica. Certo? O Espírito de Deus está aí. Um outro amigo, eu preciso até ver aqui, mas eu já vou pedir para você ir lá no livro de Efésios. Chegou para mim e disse para mim assim, olha, disse: pastor, está uma inimizade no meu trabalho que o senhor não faz ideia. Eu falei: mas inimizade? Como assim inimizade? Explica para mim o que é essa inimizade. Eu vou achar aqui para você, eu já vou te falar, irmãos. Ele disse: então, a gente não está batendo, né? A direção do meu trabalho não tá correspondendo, né? É um povo que está meio inimigo, parece que ficaram inimigo da minha pessoa, e tal, e bababá. E eu peguei esse garoto, é um garoto, irmãos. Ele deve ter o quê, irmãos? Não tem 30 anos. Não tem 30, eu tenho mais do dobro da idade dele, ele não tem 30 anos. Conversando com ele. E eu cheguei para ele, eu disse o seguinte, eu disse: nessa inimizade, né? Porque a reclamação dele, quando ele veio falar comigo, que ele veio ao escritório falar comigo, é um membro da nossa igreja, ele disse assim: olha, o meu chefe, né? Ele não fala comigo, não conversa comigo, eu me sinto, pastor, sabe, chinelo, tapete, né? Eu me sinto dessa forma. Está errado, não tem que se sentir. Eu falei, aí eu disse para ele, eu escutei ele, eu falei: eu vou te passar um versículo, porque eu já tive numa situação como essa, e Deus me deu uma palavra, e eu orei sobre essa palavra. Livro de Efésios, capítulo de número 2, 14, começa no 14, que diz assim, olha, porque ele, passei isso aqui para ele, ó, porque ele, aqui se refere a Jesus, né? É a nossa o quê? Paz. Se você está em guerra, em briga, a outra pessoa quer assim, ó, quanto mais longe você estiver de mim, entendeu? Quanto mais assim, distante de mim você estiver, vai ser melhor. Você não está tendo paz. Você não está tendo paz. E normalmente a pessoa que quanto mais longe ela quer que você fique dela, ela normalmente gera coisas, direta ou indiretamente, para te colocar lá embaixo. Às vezes são palavras, atitudes. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo aqui da minha família. Meu pai, a Wanda conheceu meu pai. Meu pai dizia o seguinte: eu mato uma pessoa calado. Você sabe lá o que é isso, irmãos? Meu pai, quando ele pegava uma pessoa, ele deixava de lado. Você sabe o que é deixar de lado? Você podia chegar, estar do lado dele, ele cumprimentava todo mundo, não olhava na sua cara. E eu sempre bati de frente com ele a respeito disso. Entendeu? Ele não te dava bom dia, boa tarde, boa noite, ele não queria nem saber de você. Se era nada. Então a pessoa gera isso. Então uma pessoa assim não está em paz. Eu disse para esse rapaz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez o que, igreja? A inimizade. Quando eu falei isso, ele parou para olhar. Eu falei: está vendo? Na cruz Jesus desfez a inimizade.
Quando eu tive que orar na minha vida a respeito disso aqui, eu colocava entre a minha oração, ficava eu e eu apresentava a pessoa. E eu dizia a Deus, essa inimizade tem que ser desfeita. E foi desfeita. Amém, Jesus? E você sabe por que inimizade? De graça, de nada. E que quando eu via a pessoa, eu falava, mas meu Deus do céu, misericórdia, né? Parece que eu era, sei lá o que da vida, irmãos. Eu vou usar um vocabulário meu, eu era uma desova do capeta. Ô pastor, o que é desova? O dia que eu descobri eu te falo, até hoje eu não sei. Mas o dia que eu descobri eu te falo. Não, sério mesmo, era o jeito que eu me sentia até quando eu comecei a orar. Então ele diz que na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo o quê? A paz. Pronto. Falei isso para esse rapaz, menos de uma semana, eu falei, você comece a orar a partir de hoje. Uma semana depois, vamos pôr uma semana aí para mim não errar, ele entra lá no escritório falando comigo, diz, pastor, beleza, hein, resolveu o caso lá. Falei, a palavra de Deus funciona. Você sabe por que funciona? Porque você não é um zero à esquerda. Sabe por que funciona? Porque você não é um nada da vida não, irmãos. Você foi criado à imagem e à semelhança do teu Criador, teu Pai. Você é parecido com Deus. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Volta lá para o Isaías. Isaías 43. Aí eu conversando com essa pessoa, né? Ela entrou num assunto comigo, ela disse, pastor Ayrton, parece que Deus, eu sei que não é, mas parece, que Ele se esqueceu. Né? Às vezes a gente está tão assim, que a pessoa não está vendo, irmãos. Deus não se esqueceu de Abraão, eu disse para ela. Tira ele da casa do pai, da parentela, e faz dele pai de nações. Deus não se esqueceu de Davi. O pai de Davi se esqueceu, até que tinha um filho chamado Davi. Mas Deus não se esqueceu dele. Tira Davi do pasto, e coloca ele cabeça em Israel. Governador master, rei de Israel. Deus não se esqueceu, irmãos, até de um cara que pecou deliberadamente, Sansão. E no final ele vai no templo de Dagon, empurra as duas colunas e derruba tudo e matou mais gente na sua morte do que em vida, diz a Bíblia. Deus não se esqueceu de um cidadão chamado-se Mefibosete, certo? Aleijado, filho da linhagem de Saul, que ficou jogado, largado num canto, que ele mesmo chegou e disse, olha, o senhor está me chamando por quê? Está dando bola para um cão morto? Deus não se esqueceu dele, irmãos. Restituiu todas as suas terras e ainda o colocou à mesa sentado junto ao rei. Deus não se esqueceu de Caleb, certo? Que aos 40 anos ele entra em Cades Barneia, verifica a terra, traz a boa mensagem, recebe de Moisés a promessa das montanhas de Hebrom, tá? E aos 85 anos, passaram-se exatos 45 anos, para ele colocar a mão na promessa. E a promessa veio. E quando veio, ele disse, eu sou tão forte quanto no passado. Assim como era a minha força, quando o homem fez a promessa, que foi Moisés, assim é hoje aos 85, para entrar lá e expulsar os anaquins. Entrou, tomou posse e fez tudo. Agora me diga uma coisa, por qual razão Deus se esqueceria de você, meu irmão?
Por qual razão o Espírito de Deus deixaria você para trás? Por qual razão o Senhor Deus diria para você: eu acho até que você deveria ficar lá embaixo, mas bem embaixo, se Deus dissesse para você: eu não quero mais nada contigo. Mas não tem isso na Bíblia, irmãos. Qual razão que Ele te deixaria para trás? Meu irmão, se empenhe um pouquinho mais. O valor na nossa vida não vem dos outros para nós, começa de nós mesmos, irmãos. Essa mocinha que está aqui, quase 80 anos, é a Miriam, minha filha. Tem com 80 não, 63 você tem, né? É mais velha que eu. Eu brinco. Ela tem 33 anos, irmãos. Eu brinco com ela. Ela de vez em quando ela chega em mim e diz assim: papai, o senhor se acha, né? Eu falo: eu não me acho, eu sou. É diferente. Porque se eu não me der valor, quem é que vai dar valor, irmãos? Eu tenho que me dar valor. O valor começa de mim. Amém, Jesus? Porque o meu Senhor me dá extremo valor. Porque se Ele não me desse valor, por qual motivo eu teria nascido? Estaria vivo? Seria um pregador? Hein? Uma vez um pregador chegou para mim e disse: pastor, eu estou saindo da igreja. Eu falei: está saindo? Por qual motivo? Não, porque eu já tinha uns 10 anos de igreja. Não, porque não sei o quê, porque bababá, porque o senhor entende e tal. E, pastor, eu não tenho chamado. Eu falei: realmente, você não tem chamado. Deus errou no teu caso. É engraçado, Deus pega uma pessoa que não tem chamado, coloca ela dentro da igreja, deixa ela mais de 10 anos pregando o evangelho, a palavra dele, para depois chegar e meter o pé nela, como está fazendo com você. Não, pastor, não é. Eu falei: então não fala besteira, meu irmão. Fala besteira. Você está passando por um problema na tua vida, é uma coisa. Você quer deixar o evangelho por safadeza, ou porque é um covarde na vida, é outra coisa. Agora, Deus não errou no seu caso. E Deus não erra no caso de ninguém. Amém, Jesus? Meu irmão, diz aqui o versículo 9: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Você sabe o que Deus faz por você? Sabe? Aonde não tem caminho, Ele põe caminho. E aonde tem seca, Ele traz água. Ele tirou a água de rocha no deserto. Ele trouxe o maná do céu. Ele deu carne aonde não tinha. Ele fez brotar. Meu irmão, você não serve qualquer um. Para que uma pessoa, ou alguém, ou o diabo venha falar na tua cabeça e te colocar numa situação ao qual você se sinta inferiorizado. Você serve ao Todo-Poderoso. Olha bem, Todo-Poderoso. Se Deus é todo-poderoso, se não, eu tenho certeza absoluta, cega, que Ele é o todo-poderoso, sobra poder para quem, igreja? Eu não ouvi. Irmão, tira a mochila da boca e fala. Isso, você está com uma mochila na boca aí, tira ela da boca e fala. Se Deus é todo-poderoso, sobrou poder para quem, igreja? Ninguém mais, acabou. É Ele que você está servindo. O que os outros falam, o que os outros dizem, latão do lixo, continua olhando para a palavra de Deus. Esse é o recado de Deus para você. Eu vim aqui hoje para falar isso para você. Para gerar no teu coração, meu irmão, uma alegria que talvez ela já se perdeu na tua vida, que nunca deveria ter perdido. Mas já se perdeu há algum tempo. Não perca essa alegria não. Entendeu? Quando você chegar hoje na sua casa, olhar no espelho, você pode até repetir lá, refletindo a sua imagem: você é uma bênção de Deus. E acredite que você é uma bênção de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Desconsidere. Já foi? Foi, acabou. Morreu o assunto. Está passado. Está lá para trás. Certo? Mas aquilo, esqueça, já foi. Mas eu cometi, esqueça. Já foi, acabou. Se houve pecado um dia na tua vida, e você se arrependeu, ele está no mar do esquecimento.
Se houve arrependimento, não remorso, é diferente. Amém, Jesus? Ele está no mar do esquecimento. Tá? Se não houve pecado, não houve nada, mesmo assim, ficou para trás, ficou para trás. O importante é que caminhos novos serão abertos, rios fluirão na sua vida, para a glória de Deus. Um poucochinho, diz a Bíblia, de tempo, que um poucochinho, um pouco já é pouco, um pouquinho é menor que um pouco, e um poucochinho é menor que um pouquinho. O que há de vir virá e não tardará. Guarde essa palavra no teu coração. Esse é o recado de Deus para a sua vida. Amém, Jesus? Fique de pé que eu quero orar por você.